Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico, episódio 51, Pandora. O que foi realmente libertado? Muito antes da Bíblia, muito antes da escrita, muito antes da história se tornar prisão, houve um gesto, apertado no tempo como um selo que não deveria ser tocado. Uma mulher foi criada pelos deuses, não para amar, não para pensar, mas para carregar algo que não podia ser acessado. Um recipiente, um artefato, um código. A humanidade recebeu esse presente com olhos encantados, e ao abrir o que estava selado, iniciou um ciclo que nunca mais se fechou. Desde então, vivemos tentando compreender o que foi libertado. Doenças, pragas, sofrimentos ou comandos invisíveis que nos programaram para obedecer, desejar, temer e esperar. Neste episódio, vamos investigar quem era Pandora, o que havia dentro da sua caixa e por que a única coisa que permaneceu presa foi a esperança. Vamos questionar o mito, cruzar as tabuletas sumérias com os códigos Anunnaki e descobrir se aquilo que Pandora libertou ainda está nos controlando ou se, na verdade, ainda estamos dentro da caixa. Capítulo 1. O mito da primeira mulher. No coração da mitologia grega, existe uma história que ecoa como um sussurro antigo sobre a origem do mal na Terra. Essa história começa não com o caos, mas com um presente dos deuses. Pandora, criada pelos deuses do Olimpo como a primeira mulher, forjada com beleza, inteligência, charme e um dom oculto que ninguém ousava explicar. Ela não nasceu do ventre de uma mãe, nem veio do seio da terra. Foi moldada por Hefesto, a partir do barro, talhada com primor divino, enfeitada por Atena com sabedoria, por Afrodite com desejo e por Hermes com persuasão. Cada deus derramou sobre ela um atributo, um dom, uma promessa, mas havia um segredo escondido no centro de sua existência. Pandora veio à Terra com algo que os humanos não deveriam possuir. Uma jarra, mais tarde chamada de caixa, um objeto selado, dado a ela com uma única condição: não ser aberto. Dentro dele, diziam, estavam contidos os males do mundo, doenças, misérias, angústias, guerras, dores sem nome. O que estava ali dentro não era um presente, mas uma bomba envolta em seda. E como todo ser curioso, inquieto e vivo, Pandora um dia abriu o que não devia. Foi ali, naquele gesto, que o mundo mudou. De dentro da jarra saltaram as desgraças que moldariam o destino da humanidade. Tudo aquilo que o homem não conhecia passou a habitar seu cotidiano. Sofrimento, solidão, envelhecimento, fome, medo e dúvida. Tudo veio dela. Pelo menos é isso que a história quer nos fazer acreditar. Que foi a mulher, a primeira mulher, que introduziu o mal no mundo dos homens. Mas essa explicação é simples demais, conveniente demais, carregada de julgamento, de culpa e de uma simbologia que se repete com força em outras culturas antigas. Eva, na tradição hebraica, mordeu o fruto proibido. Pandora, na grega, abriu o selo que não deveria ser tocado. Ambas foram condenadas como responsáveis pela queda da humanidade. Ambas representaram a ruptura entre a inocência e o sofrimento. Mas e se essa repetição não for coincidência? E se o mito de Pandora for mais do que uma alegoria? E se for uma lembrança fragmentada de algo real, de um evento ocorrido numa era em que os deuses andavam entre os homens, de um ato que liberou algo programado, algo contido por um motivo muito específico? Os gregos a chamaram de jarra, depois traduziram como caixa, mas talvez fosse um recipiente, um vaso sagrado, ou quem sabe um artefato dos deuses. Uma ME, uma bolsa de poder, um dispositivo de ativação. E se Pandora não foi a portadora do mal, mas a ativadora de um código que estava adormecido, aguardando uma mão para rompê-lo? A imagem de Pandora, com seus olhos de inocência e seu gesto de ruptura, pode não ser a causa do mal, mas a chave da verdade. Aquilo que estava escondido precisava ser visto. Aquilo que foi selado
precisava ser confrontado, e talvez o preço disso fosse o sofrimento. Mas talvez o sofrimento seja apenas o caminho para despertar. Se Pandora não fosse vilã, mas mensageira, se não fosse armadilha, mas agente de revelação, e se o que ela libertou não foram pragas, mas a realidade, talvez o que chamamos de males do mundo seja apenas o véu rasgado do paraíso artificial. E o paraíso artificial, como sabemos, nunca foi real. Pandora abriu a caixa, e o mundo viu que sempre esteve lá, mas só agora começamos a entender. Capítulo 2. A caixa que não era caixa. Durante séculos, chamamos de caixa o objeto que Pandora carregava em suas mãos. Mas o nome original grego para esse recipiente era pitos. Não uma caixa com tampa, como representamos hoje, mas uma ânfora, um vaso cerimonial, um recipiente grande, selado, usado para guardar vinho, óleo, grãos e segredos. A palavra caixa surgiu apenas muito depois, com traduções imprecisas e interpretações que modificaram a forma, mas não o sentido. A verdade é que o conteúdo estava selado, proibido, guardado para não ser aberto. Guardado porque o que havia dentro não era apenas simbólico, era perigoso. E essa ideia de algo contido em um artefato sagrado aparece não apenas na Grécia Antiga, mas em dezenas de culturas espalhadas pelo mundo. No Egito, os sarcófagos não eram apenas túmulos, mas cofres dimensionais. Na Suméria, os deuses carregavam pequenas bolsas com formato idêntico em diferentes civilizações. E entre os registros mais antigos do planeta, os Anunnaki possuíam objetos chamados ME, tabuletas vivas, sequências codificadas, fragmentos de controle que guardavam não apenas leis, mas realidades. Eram dispositivos que alteravam o que chamamos de mundo. A caixa de Pandora pode ter sido uma dessas ME disfarçadas, ou uma bolsa, como as dos deuses sumerianos, criada para armazenar um código de contenção. O que foi aberto talvez não fosse apenas um símbolo de maldição, talvez fosse um programa, uma sequência, uma liberação de protocolos antigos, escritos por mãos que não eram humanas. E então nos perguntamos, o que faziam dentro daquela jarra pragas tão específicas? Por que elas foram armazenadas? Quem as codificou? Vírus e bactérias são formas de vida complexas demais para surgirem do nada, mas são fáceis de ser replicadas por quem domina a engenharia genética. E se o recipiente entregue a Pandora fosse, na verdade, um cilindro de contenção com agentes programados para se espalhar, contaminar, alterar o organismo humano, seriam pragas físicas ou instruções vibracionais, ou ambos. A abertura da jarra, ou caixa, ou ME, ou bolsa, marcou um divisor de águas. Antes dela, o mundo era outro. Depois dela, o sofrimento tornou-se uma constante. A questão não é se o mito é verdadeiro. A questão é o que ele tenta esconder. Em todas as narrativas antigas, os deuses possuíam artefatos de poder, selos sagrados, objetos que mudavam a realidade ao serem ativados, e todos tinham algo em comum: deviam ser guardados e não podiam ser abertos, nem por curiosidade, nem por compaixão, nem por acidente. Algo dentro deles era sagrado demais para ser acessado, ou perigoso demais para ser compreendido. A caixa de Pandora talvez nunca tenha sido uma caixa, mas sim um dispositivo sagrado de contenção Anunnaki, feito para manter a humanidade dentro de uma frequência, feito para proteger ou para aprisionar. E quando ela abriu, o mundo que conhecíamos terminou. Mas talvez o que terminou não tenha sido a paz. Talvez tenha sido a ilusão. Capítulo 3. A criação de Pandora e a engenharia genética Anunnaki. A história conta que Pandora foi criada pelos deuses. Não nasceu de um ventre, não cresceu entre outros seres. Foi moldada, projetada, construída. Essa ideia de uma mulher artificial, gerada não por um ciclo natural, mas por ordem divina, remete diretamente aos relatos sumérios sobre a criação dos primeiros humanos pelos Anunnaki. Na epopeia de Atrahasis,
Nos relatos das tabuletas de Nippur e nos registros traduzidos por Zecharia Sitchin, vemos a mesma estrutura repetida. Um ser é criado em laboratório, uma matriz genética é manipulada, um híbrido é produzido a partir do barro misturado com o sangue de um deus. O barro, aqui, não é terra comum, é código genético, é a substância moldável da vida. Pandora teria sido feita do barro por Hefesto, deus ferreiro, o mesmo que controlava o fogo e o metal. Na Suméria, esse papel pertence a Enki, o engenheiro da vida, o deus das águas profundas e da ciência oculta, o criador dos primeiros humanos. Não por amor, mas por necessidade, para que servissem como trabalhadores, como servos de uma causa maior. Na mitologia grega, cada deus concede a Pandora um atributo. Na Suméria, cada ME continha um poder distinto, domínios, funções, programações. Talvez Pandora tenha sido feita da mesma forma, não como um presente, mas como um programa biológico com múltiplos comandos inseridos. Bela, inteligente, sensual, curiosa, mas também obediente à missão que lhe foi atribuída. Uma missão que talvez nem ela compreendesse. Assim como Adapa foi criado por Enki para representar o homem ideal, assim como Adão teria sido moldado por Yahweh do pó da terra, assim como Lilith foi concebida para ser companheira e acabou rejeitando o sistema. Pandora representa mais uma peça no padrão antigo das criações artificiais, seres projetados pelos deuses para cumprir tarefas específicas, às vezes para ajudar a humanidade, às vezes para testá-la e às vezes para destruir. Lá, mas a linha entre essas finalidades é tênue. Quem determina se algo é destruição ou libertação? Se uma criação traz sofrimento, mas rompe uma prisão, ela falhou ou triunfou? Pandora carrega em si esse enigma. Não sabemos se foi controlada ou se agiu por conta própria. Não sabemos se seu gesto foi um erro ou uma libertação, mas sabemos que ela foi feita. Sabemos que sua criação não foi espontânea. Foi uma resposta, uma reação dos deuses diante de algo que escapava ao seu controle. Talvez ao conhecimento roubado por Prometeu, talvez à rebeldia crescente entre os humanos, talvez a uma falha no próprio sistema de contenção planetária. Os Anunnaki também reagiram a essas falhas, criando híbridos, criando barreiras, criando armas biológicas. É possível que Pandora represente, em forma mitológica, um desses projetos. Uma criação genética sofisticada, dotada de beleza, influência e um gatilho interno programado. Um gatilho que, quando ativado, abriria aquilo que não poderia mais ser fechado. O início da história da humanidade pode não ter começado com a natureza, mas com um experimento, e Pandora pode ter sido o mais simbólico deles. Capítulo 4. A entrega do presente e a armadilha de Enlil. O mito grego afirma que Pandora foi um presente dos deuses, um presente enviado à humanidade como gesto de conciliação. Mas por trás da beleza desse presente havia um plano, uma armadilha. Zeus, o pai dos deuses, ordenou a criação de Pandora como resposta direta à desobediência de Prometeu. Prometeu havia roubado o fogo divino, tinha entregado aos homens um dom que não lhes era permitido. O fogo, símbolo do saber, o código do despertar, a fagulha que ilumina as trevas da ignorância. Zeus não tolerou esse gesto e, como castigo, não destruiu os homens, nem retirou o fogo. Fez algo muito mais sofisticado. Enviou um presente, uma mulher encantadora, perfeita, curiosa, e junto a ela, a semente da destruição. O plano era simples. O homem, por vontade própria, aceitaria a dádiva e, ao aceitá-la, receberia junto tudo aquilo que não compreendia. Na tradição suméria, essa dinâmica também existe. Enlil, o senhor dos comandos, o controlador da terra, é aquele que busca manter a humanidade em submissão. Sempre que os humanos ultrapassam os limites, Enlil intervém. Com pragas, com dilúvios, com julgamentos. É ele quem se opõe a Enki, o portador do conhecimento.
É ele quem castiga quando a ordem divina é quebrada. Na mitologia grega, Zeus representa esse papel. Não é o criador da humanidade, é o mantenedor da ordem, o juiz, o punidor. E Pandora, assim como as pragas que Enlil ordena contra a humanidade, não é apenas uma punição, é um dispositivo de correção, um ajuste sistêmico, uma medida que restaura o controle. Mas o controle nunca é restaurado à força, é restaurado pela ilusão da escolha. Ao entregar Pandora como presente, Zeus não impôs destruição, ele seduziu, ele ofereceu beleza, mistério, fascínio, e com isso garantiu que o próprio homem ativasse seu destino. Enlil fazia o mesmo, permitia que os humanos prosperassem até certo ponto, e então lançava sobre eles um código de reconfiguração, pragas, doenças, dilúvios, sempre com a justificativa de que os humanos haviam ido longe demais. A entrega de Pandora não foi um ato de generosidade, foi um ato de manipulação sofisticada, uma engenharia psicológica, um algoritmo disfarçado de milagre, e os humanos, fascinados por sua aparência, não questionaram o conteúdo, aceitaram-na, abriram a caixa e selaram o próprio ciclo de sofrimento. O presente dos deuses, na maioria das vezes, vem com cláusulas ocultas, porque os deuses, como retratados nas tábuas sumérias, não são perfeitos. São estrategistas, são engenheiros de realidades, são controladores. E quando perdem o controle, agem com silêncio e precisão. Pandora foi o movimento silencioso de um xadrez divino, uma peça oferecida para capturar todas as outras, uma armadilha que precisava parecer um milagre, porque a obediência verdadeira não nasce do medo, nasce do encantamento, e é aí que mora o verdadeiro domínio. Capítulo 5. O conteúdo da caixa, desastres ou programações. Durante séculos, o conteúdo da caixa de Pandora foi descrito como um conjunto de pragas, doenças, dores e infortúnios. Tudo aquilo que faz a humanidade sofrer teria saído daquele recipiente sagrado. Mas será que essas aflições eram meramente simbólicas? Ou será que estamos lidando com algo muito mais concreto? Quando os deuses dizem que algo não deve ser aberto, isso carrega peso, porque aquilo que está trancado foi selado com um propósito. Se o conteúdo da caixa fosse apenas dor, por que selá-lo com tanto cuidado? Por que dar a um ser tão frágil a responsabilidade de guardar aquilo que pode destruir? A resposta pode estar na própria natureza do conteúdo. Talvez não fossem apenas doenças físicas, talvez fossem algoritmos, códigos vibracionais, sequências armazenadas como um sistema de ativação remota. A caixa de Pandora pode ter sido um gatilho programado, um dispositivo de liberação gradual, e o que chamamos de males talvez não fossem eventos externos, mas programas internos ativados na biologia humana. O medo, o desejo, a inveja, a angústia, a sensação de separação, tudo isso pode ter sido inserido por engenharia e ativado por um comando. Esse comando foi a abertura da caixa. As tabuletas ME dos Anunnaki funcionavam assim. Continham sequências que definiam comportamentos, funções e poderes. Elas não eram apenas artefatos, eram registros vivos, chaves de programação da realidade. Pandora pode ter portado uma dessas ME sem saber, e ao romper seu selo, ativou uma série de comandos destinados a alterar a psique humana. Antes da abertura, os humanos viviam em equilíbrio com o divino, em harmonia com a Terra, talvez em um estado de consciência mais elevado, mais conectado, mais silencioso. Mas após o evento, algo mudou. O tempo passou a contar, a morte passou a existir como limite, o medo se tornou guia, e a esperança, ironicamente, foi o que ficou trancado, como se o último código, o mais valioso, não pudesse ser liberado. Porque manter a esperança aprisionada é garantir que o sofrimento se repita, que a busca nunca termine, que a prisão mental continue a girar. E se tudo isso foi programado,
E se o conteúdo da caixa era, na verdade, uma atualização sistêmica imposta por entidades superiores, como uma nova versão de um software mental, com mais dor, mais controle, mais dependência, é possível que a caixa não fosse uma punição, mas uma forma de reset, uma reinstalação. A história da humanidade parece ter sido dividida antes e depois desse evento, como se um véu tivesse caído, ou pior, como se tivesse sido colocado. Talvez não tenhamos sido libertos quando a caixa se abriu. Talvez tenhamos sido inseridos dentro dela. Capítulo 6. A esperança, o último código retido. Entre todos os elementos que saíram da caixa de Pandora, um permaneceu. A esperança, enquanto as doenças se espalhavam, enquanto as pragas corriam soltas, enquanto os sentimentos mais sombrios passavam a habitar os corações humanos, a esperança ficou. Ela não escapou como os outros. Foi contida, foi aprisionada. E isso levanta uma questão que poucos ousaram fazer. Por que a esperança ficou presa? Se ela é um bem, se ela representa a luz diante do caos, se ela é, como dizem, o último refúgio da alma humana, por que justamente ela foi impedida de se libertar? A resposta pode ser mais sombria do que parece. A esperança, para os deuses, pode ter sido o código mais poderoso de todos. Aquele que mantém o homem buscando, esperando, suportando. Ela pode ter sido mantida trancada não como proteção, mas como ferramenta de controle. Porque a esperança dá sentido à dor. E quem controla o sentido, controla a mente. A esperança impede a revolta, adia a ação, transforma a prisão em jornada. Talvez a caixa não tenha sido feita para conter os males, mas para instalar a esperança como sistema operacional da resignação, como código de aceitação eterna. Esperança é diferente de fé. Fé move. Esperança espera. Ela mantém o humano na posição de súdito, aguardando algo que talvez nunca venha, aguardando um Deus que talvez nunca volte, aguardando uma libertação que talvez dependa apenas de si mesmo. E se a esperança foi retida justamente para ser solta depois, de forma controlada, diluída, inserida nos sistemas religiosos, políticos, espirituais, a esperança como recompensa ao sofrimento, a promessa como justificativa para a dor, um dia tudo ficará bem, um dia você será salvo, um dia tudo fará sentido, mas esse dia nunca chega, porque foi programado para nunca chegar. A esperança retida pode ser o verdadeiro veneno, o código final que garante que o sofrimento seja suportável e, por isso, infinito. Mas a outra leitura, mais sutil, mais perigosa, e se a esperança retida foi, na verdade, o último código de liberdade, a única energia que, se fosse libertada por completo, quebraria o ciclo, talvez os deuses não aprenderam por malícia, mas por medo de que, uma vez liberada, a humanidade despertasse, rasgasse os véus, reescrevesse o próprio destino, a esperança como poder de criação, como acesso à matriz original, como chama que reacende a centelha esquecida. Se for assim, ela não ficou presa por erro, ficou presa por estratégia. E nós aqui fora seguimos entre dois extremos, esperando por ela como quem espera um milagre, ou aprendendo, pouco a pouco, a recriar lá por dentro. A escolha é nossa. Aceitar a esperança dos deuses, ou ativar a esperança que os deuses temem. Capítulo 7. Pandora, Inanna e a herança feminina Anunnaki. A figura de Pandora não está sozinha no panteão das mulheres criadas pelos deuses. Em diferentes mitologias, em diferentes continentes, o arquétipo da mulher divina, bela, poderosa e potencialmente perigosa, se repete como um eco milenar. E entre todas essas figuras, nenhuma brilha com tanta força quanto Inanna, deusa suméria do amor, da guerra, da fertilidade e do desejo, rainha dos céus e dos encantamentos. Inanna é bela como Pandora, é intensa, é apaixonada, mas também é temida. Inanna desce ao submundo por vontade própria, confronta os deuses,
exige poder, manipula o destino. Ela não é apenas uma criatura dos deuses. Ela é uma força entre eles. E em seus relatos, está sempre associada aos ME, as tabuletas do destino, os códigos de controle da realidade. Inanna os rouba, os deseja, os ativa. Assim como Pandora carrega consigo um objeto sagrado, Inanna também transporta conhecimento proibido. Pandora não foi criada para ser neutra. Foi criada para ser portadora. Inanna não foi feita para obedecer. Foi feita para desafiar. E talvez entre essas duas mulheres exista uma linha oculta de descendência simbólica. Pandora pode ser um fragmento posterior do arquétipo original de Inanna, uma versão modificada, suavizada, mitificada. Talvez os gregos tenham transformado a guerreira cósmica em figura doméstica. A deusa que roubava os ME virou a mulher que abriu uma caixa. Mas o poder continuou ali. A essência, a capacidade de alterar o mundo com um gesto. A herança feminina dos Anunnaki sempre foi ambígua, ora como criadoras, ora como destruidoras. Ninma, a mãe original, deu forma ao ser humano ao lado de Enki. Ninsun, a mãe de Gilgamesh, era uma deusa sábia. E mesmo figuras como Lilith, que aparecem depois, carregam o mesmo traço: beleza, força, rebeldia, incompreensão. Todas essas mulheres sagradas são apresentadas como fascinantes e perigosas, como se o feminino original tivesse sido programado com potência e autonomia, mas também com instabilidade, como se a energia feminina fosse, para os deuses criadores, algo a ser usado com cautela ou contido com medo. A história de Pandora não pode ser lida apenas como uma lenda sobre curiosidade. É a narrativa de uma mulher construída para ser vetor de mudança, uma mulher que abre aquilo que não deveria ser tocado, como Inanna, como Lilith, como Eva. Talvez todas sejam faces de um mesmo mistério, um poder oculto, incompreendido, que rompe ciclos e desfaz selos. Não é coincidência que a humanidade tenha sido ensinada a temer essas figuras, porque elas não seguem comandos, elas abrem caixas, descem ao abismo, desafiam o céu e talvez no fundo representem o que há de mais divino na criação, não a submissão, mas a coragem de tocar o proibido. Capítulo 8. As bolsas, as ME e as caixas, uma mesma fonte. Por todo o mundo antigo, figuras divinas são retratadas carregando objetos misteriosos. Eles aparecem nas mãos dos deuses sumérios, nos relevos maias, nos murais hititas, nas gravuras assírias. São pequenos, simétricos, semelhantes a bolsas, com alças e contornos detalhados, e surgem sempre nas mãos daqueles que controlam os ciclos, os elementos, as leis do universo. A bolsa dos deuses é um dos símbolos mais repetidos da antiguidade e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Mas ela não é uma bolsa comum, nem um acessório estético. Ela guarda algo, carrega algo, algo que não podia ser revelado com facilidade. Nas tradições sumérias, esse algo tem nome. Chama-se ME, tabuletas vivas, fragmentos de poder, códigos que continham a essência de realidades inteiras. Cada ME era uma chave, um protocolo, um programa. Algumas concediam sabedoria, outras domínio sobre emoções, artes, ciências, até sobre a morte. Eram artefatos capazes de mudar o destino de cidades, de reinos, de mundos. As ME eram entregues ou roubadas, concedidas por honra ou por astúcia. Inanna as roubou de Enki e com elas redefiniu o equilíbrio das forças. Essas bolsas e tabuletas representam uma tecnologia ancestral, codificada, escondida sob a aparência do mito. E é nesse ponto que Pandora se conecta, porque ela também carrega algo, uma caixa, uma jarra, um recipiente com poder suficiente para alterar o curso da humanidade. A semelhança é simbólica demais para ser ignorada. Pandora não recebeu a caixa como adorno, recebeu como missão, assim como os deuses portavam suas bolsas. Assim como as ME,
eram mantidas em templos seladas, protegidas. A caixa de Pandora pode ter sido uma dessas ME, ou pode ter contido ou pode ter sido o mesmo objeto, renomeado através do tempo. Porque nomes mudam, culturas mudam, mas os artefatos permanecem. Eles atravessam as eras como espectros do passado original, sinais de que algo se perdeu ou de que algo foi escondido. É possível que todas essas representações, caixas, bolsas, tabuletas, sejam expressões de uma mesma tecnologia, de uma mesma fonte, uma fonte que os Anunnaki traziam consigo, não como curiosidade, mas como ferramenta de controle, ou de criação, ou de ambos. A caixa de Pandora, neste contexto, não seria um erro simbólico da mitologia grega, mas um eco de algo muito mais antigo, algo sumério, algo Anunnaki, a mesma história, contada sob nova roupagem, com novos nomes, mas com o mesmo medo por trás. O medo do que acontece quando o selo é rompido, quando o código é ativado, quando o artefato é entregue ao humano e pela primeira vez ele ousa abri-lo. Capítulo 9. O legado do erro ou da rebelião. Durante milênios, os relatos sagrados repetiram um padrão. Sempre que algo terrível acontece com a humanidade, a culpa recai sobre uma mulher que tocou o que não devia, que abriu o que era proibido, que atravessou a linha traçada pelos deuses. Na tradição grega, essa mulher é Pandora. Na tradição hebraica, é Eva. Ambas surgem como presentes. Ambas foram formadas pelos deuses com intenções ocultas. E ambas cometeram o mesmo gesto essencial. Elas romperam o limite. Pandora abriu a caixa. Eva mordeu o fruto. Ambas desobedeceram. Ambas libertaram o caos. E ambas foram culpadas por todos os males que se seguiram. Mas há algo profundamente revelador nessa repetição. Porque quando mitos distantes, de culturas diferentes, se alinham com tanta precisão, é sinal de que estão codificando uma mesma história, talvez não literalmente, mas simbolicamente, narrativas transmitidas como véus, como disfarces, como versões adaptadas de um mesmo evento original. Um evento antigo, tão antigo, que foi absorvido pelo inconsciente coletivo, e repetido, e distorcido, e transformado em advertência. Mas quem ganha com essa advertência? Quem ganha com a ideia de que a curiosidade feminina é o início do mal, que o conhecimento proibido é um erro, que o despertar da consciência é uma transgressão? Essas histórias não apenas culpam a mulher, elas culpam o impulso de saber, de investigar, de abrir, de questionar. Pandora é condenada por abrir uma caixa que lhe foi dada. Eva é punida por tocar um fruto que estava ao alcance. Nenhuma invadiu um templo, nenhuma atacou um deus. Elas apenas acessaram o que lhes foi apresentado, mas isso bastou para transformar seus nomes em sinônimos de erro. E se isso não for um erro? E se for uma escolha? Um gesto de rebelião? Um momento em que um ser programado escolheu romper a programação? E se tanto Pandora quanto Eva representarem um ponto de virada na história humana, um ponto em que o véu da ignorância foi rasgado, em que a ilusão da perfeição foi exposta, em que o ser humano, ainda frágil, escolheu o caminho da dor consciente ao invés da paz artificial, porque a ignorância é confortável. O Éden era seguro, a caixa estava selada, mas não havia liberdade, não havia verdade, havia controle, conformismo, estagnação. Pandora pode ter sido mais do que uma peça numa armadilha, pode ter sido a primeira sabotadora do sistema. Eva pode ter sido mais do que uma ingênua, pode ter sido a primeira a dizer não, a primeira a desconfiar, a primeira a desejar algo além da obediência. Talvez não devamos perguntar se elas erraram, talvez devamos perguntar por que aquilo estava escondido, por que havia uma caixa selada, por que havia um fruto proibido, por que havia algo que não poderia ser acessado. Quem criou essas regras e por quê? Talvez o verdadeiro mal não tenha sido libertado. Talvez tenha sido descoberto.
E talvez o preço por enxergar o mal seja o sofrimento, mas também seja a chave da verdade. O que Pandora e Eva fizeram pode não ter sido uma queda, mas o primeiro passo de uma ascensão dolorosa, lenta, mas real. Talvez elas não tenham destruído a humanidade. Talvez tenham libertado algo que ninguém mais teve coragem de tocar. Capítulo 10. A caixa está aberta e nós ainda dentro dela. Há quem diga que a caixa de Pandora foi aberta apenas uma vez. Mas e se ela nunca foi fechada? E se aquilo que saiu dela não apenas nos afetou, mas nos engoliu? E se a verdadeira caixa não era o objeto que ela carregava, mas o mundo em que vivemos agora? Um sistema de dor, em looping, de buscas que não terminam, de esperanças que se renovam sem se cumprir, de doenças que mudam de forma, mas nunca cessam, de ilusões que se repetem com novos nomes. Talvez o que Pandora abriu não foi um recipiente, mas uma realidade, uma dimensão, um campo de frequência onde as regras da dor e da espera se tornaram norma, uma matriz, um ciclo, uma prisão revestida de beleza. Talvez a caixa seja mental, talvez seja vibracional, talvez tenha sido instalada dentro de nós, para que jamais possamos escapar dela sem primeiro reconhecê-la. E essa é a chave, porque enquanto não percebemos que estamos dentro da caixa, continuamos obedecendo suas regras. Regras baseadas no medo, na separação, na culpa, na espera. Regras que mantêm a esperança trancada como promessa futura, mas nunca presente. O verdadeiro poder dos deuses antigos talvez não fosse sua força, nem sua tecnologia, mas sua habilidade de construir realidades simbólicas e nos fazer acreditar que eram inevitáveis. Pandora foi um vetor, um catalisador, um ponto de ruptura entre o mundo natural e o mundo simbólico, entre a conexão orgânica e o sistema artificial. Talvez ela tenha sido usada, ou talvez tenha agido, mas depois de sua ação, o cenário mudou para sempre. E hoje, vivemos dentro do eco desse gesto, como se estivéssemos dentro de um artefato antigo que ainda opera, que ainda vibra, que ainda emite comandos. O mundo em que vivemos pode ser a extensão da caixa, um campo Anunnaki programado, mantido por crenças, sustentado por narrativas, protegido por símbolos. Mas toda programação tem um ponto de falha. Toda caixa pode ser vista por dentro. Toda ilusão, por mais antiga que seja, um dia se quebra. A pergunta não é se Pandora errou, nem se os deuses mentiram. A pergunta é: e agora? Agora que sabemos o que foi aberto, agora que compreendemos o que nos cerca, agora que sentimos que a caixa não está lá fora, mas em nós, será que estamos prontos para sair dela? Ou será que, mesmo livres, ainda preferimos o aconchego do controle? A decisão não é mais dos deuses, é nossa. E talvez o último selo a ser rompido não seja mais o da caixa, mas o que colocaram dentro da mente humana. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar. E uma vez que isso acontece, não há mais como voltar. O sistema não teme armas, ele teme consciência, porque uma mente desperta, desprograma todas as outras ao seu redor. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, porque o despertar é irreversível. E você já não pertence mais à cela. Se você sente que esse vídeo é importante, que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilhe, envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem você sabe que está buscando, mesmo que ainda não tenha percebido. E se achar que pode nos ajudar de alguma forma, faça isso, com o coração em paz. O canal está aqui por você, e com a sua ajuda, vamos poder investir em novos equipamentos, em mais pesquisa e em conteúdos cada vez mais profundos. Tudo para que o despertar alcance ainda mais consciências. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube. PayPal, francisvalad@hotmail.com. Chave Pix, francis.valad@gmail.com.
ou pela nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki. Não é caridade, é colaboração consciente. E neste mundo, programado para nos manter dormindo, despertar é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado. O amor é o que transcende a história.